Imagine a seguinte cena: uma manhã comum em 24 de abril de 1974, na tranquila cidade de Bonn, então capital da Alemanha Ocidental. Enquanto o país ainda sentia os ecos da divisão pós-guerra entre a República Federal, capitalista, e a República Democrática, socialista, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Às primeiras horas do dia, batem à porta da residência de Günter Guillaume, homem de confiança do chanceler Willy Brandt. Do outro lado, agentes impecavelmente vestidos da contra-inteligência alemã. A esposa atende, surpresa. Eles pedem para falar com Günter, mas ele está no banho, se preparando para mais um dia de trabalho. Quando os agentes insistem e adentram a casa, batem na porta do banheiro. A resposta que recebem é chocante: sou oficial do Exército Popular da Alemanha Oriental e funcionário da Stasi. Exijo respeito à minha honra como militar. Aguardem, estou terminando de me barbear. Essa é a história de como o maior espião da Alemanha Oriental foi desmascarado bem no coração do inimigo. E hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes da Guerra Fria, a ascensão e o poder da Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental. Você vai entender por que essa organização se tornou uma das mais eficientes e aterrorizantes máquinas de espionagem que o mundo já viu. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois blocos antagônicos. De um lado, a República Federal, Alemanha Ocidental, integrada à OTAN e alinhada aos Estados Unidos. Do outro, a República Democrática, Alemanha Oriental, parte do Pacto de Varsóvia e sob forte influência soviética. Nesse cenário de tensão máxima, nasceu em 1950 a Stasi, ou, em sua forma completa, Ministério para a Segurança do Estado. Sua criação não foi obra do acaso. O KGB soviético, então no auge de seu poder, atuou como mentor, fornecendo estrutura, treinamento e até mesmo pessoal. O objetivo era claro: construir uma agência capaz de rivalizar com as melhores do mundo, como a CIA americana. E eles conseguiram. A Stasi não era apenas mais uma agência de inteligência. Ela se tornou uma força sem precedentes, ocupando o pódio das 3 melhores do planeta em diversos aspectos. Mas o que a tornava tão única? Primeiro, o contexto: 2 Alemanhas, um mesmo povo, uma mesma língua. Essa proximidade cultural e geográfica facilitava a infiltração de agentes, a manipulação de informações e a criação de redes de informantes. Os resultados foram devastadores para o Ocidente. A Stasi penetrou não apenas nos serviços secretos da Alemanha Ocidental, mas em ministérios, empresas e até nos círculos mais fechados do governo. Era uma invasão silenciosa e implacável. Segundo, e aqui reside seu aspecto mais aterrador, a Stasi exercia um controle absoluto sobre a população da Alemanha Oriental. Vamos aos números para dimensionar esse poder. Em 1989, ano da queda do Muro de Berlim, a agência empregava 100.000 funcionários oficiais. Mas não para por aí. Outros 200.000 cidadãos comuns atuavam como informantes não oficiais, espalhados por todas as regiões do país. Isso significa que, em uma população de 16 milhões de pessoas, havia um agente ou colaborador da Stasi para cada 60 habitantes. Para comparação, o KGB soviético, apesar de sua fama, tinha um agente para cada 600 cidadãos. Nenhuma outra nação na história registrou um nível tão extremo de vigilância sobre seu próprio povo. E as táticas iam além do imaginável. Entre os 300.000 envolvidos com a Stasi, 10.000 eram informantes disfarçados em profissões cotidianas, e, pasme, outros 10.000 tinham menos de 18 anos. Sim, adolescentes eram recrutados, muitas vezes coagidos ou manipulados, para servir aos interesses do Estado. A agência não poupava esforços para manter seu domínio. Quando o Muro de Berlim caiu e os arquivos da Stasi foram finalmente acessados, o mundo ficou estarrecido. Os documentos ocupavam incríveis 111 quilômetros lineares de prateleiras. Praticamente todo cidadão da Alemanha Oriental tinha um dossiê pessoal, detalhando desde atividades políticas até aspectos íntimos de sua vida privada. Era um nível de monitoramento que beirava o distópico. Um episódio emblemático ilustra bem esse poder. Em certa ocasião, agentes da Stasi ligaram para Erich Mielke, chefe da organização, com um problema: 4 de seus espiões haviam sido capturados pelos americanos. Precisamos negociar uma troca, disseram. A resposta de Mielke, fluente em russo, foi típica de sua arrogância: por que apenas 4? Eu posso prender todos os 42 americanos que estão em nosso território agora mesmo.
Todos estão sob vigilância. No dia seguinte, os 42 foram detidos. Os soviéticos, ao saber do ocorrido, tentaram mediar. Olha, houve um exagero aqui, 4 por 42. Mielke, impassível, teria respondido algo como: sem problemas, façamos a troca e sigamos em frente. Anedota ou fato real? Provavelmente, a segunda opção. Afinal, a Stasi tinha mesmo esse nível de controle. A colaboração com o KGB era tão estreita que parecia uma extensão natural. Havia departamentos soviéticos operando dentro da Alemanha Oriental, campos de treinamento conjuntos e até laboratórios especializados em falsificação de documentos. A Stasi era, na prática, os olhos e ouvidos de Moscou no Ocidente, infiltrando-se em cada canto da Alemanha capitalista e extraindo informações valiosas que alimentavam a máquina de inteligência soviética. Agora, imagine transpor essa capacidade de inovação e controle para os dias de hoje, mas aplicada à tecnologia. Já pensou em entrar em um restaurante e, em vez de um cardápio tradicional, visualizar os pratos em 3D, analisando cada detalhe antes de pedir? Ou participar de um sistema de compartilhamento de comida, onde aplicativos conectam pessoas para doarem ou receberem refeições, reduzindo o desperdício? Essas são apenas algumas das revoluções que a digitalização está trazendo para nosso cotidiano. E quem está por trás dessas transformações? Os programadores, profissionais que criam soluções para tornar a vida mais prática, econômica e conectada. Se você se identifica com esse universo de possibilidades, se a ideia de moldar o futuro através da tecnologia desperta seu interesse, aqui vai uma oportunidade imperdível. A plataforma de educação Netologia está oferecendo um curso gratuito de introdução ao Python, onde você aprenderá a criar um bot para o Telegram em apenas 2 semanas. É a chance de dar os primeiros passos em uma das áreas mais promissoras do mercado, com conteúdo desenvolvido por especialistas e alinhado às demandas atuais. Não é apenas sobre aprender a programar, é sobre se preparar para liderar a próxima onda de inovações que vão redefinir como vivemos. Ao final deste curso, você não apenas dominará os fundamentos da programação em Python, mas também mergulhará de cabeça no universo do desenvolvimento web, uma das áreas mais dinâmicas e bem remuneradas do mercado tecnológico. E o melhor, tudo isso com a mão na massa. Ainda durante as aulas, você desenvolverá 2 projetos reais que farão toda a diferença no seu portfólio: um plano de tarefas personalizado, para organizar sua rotina com eficiência, e um bot para Telegram, que pode ser adaptado para automação de negócios, atendimento ao cliente ou até mesmo projetos pessoais. Imagine só, em poucas semanas, você terá ferramentas prontas para aplicar no seu dia a dia ou até mesmo monetizar. E se, depois dessa imersão, você perceber que a programação é o seu caminho? A Netologia pensou em tudo. Ao concluir o curso introdutório, você poderá dar o próximo passo com desconto exclusivo de 45% em qualquer um dos cursos profissionalizantes da plataforma, desde desenvolvimento full stack até ciência de dados ou cibersegurança. Usando o promocódigo MINAEV, você garante essa economia significativa. Mas tem mais, a Netologia é tão confiante na qualidade do seu ensino que oferece garantia de reembolso total se, por qualquer motivo, o curso não atender às suas expectativas. Ou seja, você não tem nada a perder e um futuro promissor a ganhar. Então, qual é a desculpa para não começar hoje mesmo? A oportunidade está a um clique de distância. Acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code na tela e garanta sua vaga no curso Fundamentos de Python, criando um bot para Telegram. Não deixe para amanhã o que pode transformar sua carreira já nas próximas semanas. O mercado não espera, e você não pode ficar para trás. Transição suave para o próximo tópico, mantendo o ritmo persuasivo. Falando em sistemas que não deixam nada ao acaso, a história nos mostra exemplos de organizações que levaram a eficiência, controle e inovação a níveis extremos. Uma delas foi a Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental, cujo legado de precisão técnica e estratégias de inteligência ainda é estudado por agências de segurança em todo o mundo. Não à toa, enquanto muitos imaginam a Stasi apenas como um símbolo de opressão, poucos conhecem a engenharia por trás de seu sucesso operacional, e como suas táticas, adaptadas ao contexto atual, poderiam inspirar até mesmo empreendedores e profissionais que buscam domínio absoluto em suas áreas. Vamos além do óbvio, a Stasi não era apenas uma máquina de vigilância. Era um ecossistema de inteligência com divisões tão especializadas que pareciam saídas de um filme de espionagem. Um exemplo? O departamento de lixo, e sim, você leu certo.
Enquanto hoje o FBI e outras agências usam tecnologia de ponta para rastrear suspeitos, a Stasi analisava meticulosamente o lixo de alvos de interesse. Cada bituca de cigarro, embalagem de produto ocidental ou recibo descartado virava uma peça no quebra-cabeça de informações. Uma vez, a descoberta de uma goma de mascar da Alemanha Ocidental no lixo de um funcionário público foi suficiente para desencadear uma investigação completa. Como aquele item havia chegado até ele? Quem eram seus contatos? Essa atenção aos detalhes, que hoje chamaríamos de Big Data analógico, permitia a Stasi antecipar ameaças com uma precisão assustadora. E não para por aí. A administração K, responsável por interceptações telefônicas, operava com uma infraestrutura que, para a época, era revolucionária: milhares de horas de gravações armazenadas em fitas magnéticas, sistemas de monitoramento 24/7 e uma rede de informantes tão vasta que abrangia 100 mil agentes oficiais e 200 mil colaboradores voluntários. Para se ter ideia, a Stasi mantinha 589 mil apartamentos conspirativos em locais secretos espalhados não só pela Alemanha Oriental, mas também em países como Polônia, Cuba e até na África, onde agentes operavam sob disfarces perfeitos. Seu alcance era global, com exceção de um território, os Estados Unidos, que eram reservados ao KGB. Em toda a Europa, América Latina e Oriente Médio, porém, a Stasi agia com uma eficiência que muitas potências invejavam. Mas qual era o real objetivo dessa máquina tão bem oleada? Controle absoluto, e não apenas dentro das fronteiras da GDR. Enquanto internamente a Stasi caçava dissidentes, como retratado no aclamado filme A Vida dos Outros, que você precisa assistir para entender a atmosfera de paranoia da época, sua divisão de inteligência externa, a Altuverwaltonflarum, HVA, executava operações de espionagem que rivalizavam com as da CIA. Desde infiltrar espiões em posições-chave no governo ocidental até recrutar informantes em embaixadas, a Stasi provou que, com a estratégia certa, até regimes aparentemente invencíveis podiam ser minados por dentro. E aqui está a lição que transcende a história: sistemas bem estruturados, atenção aos detalhes e uma rede de inteligência eficiente são a base de qualquer operação de sucesso, seja em uma agência de segurança, uma empresa ou até mesmo na sua carreira. A Stasi, por mais controversa que fosse, dominou essa arte. Hoje, você pode aplicar esses princípios sem sair da legalidade, usando tecnologia e estratégia para antecipar tendências, proteger seus interesses e construir um legado. Afinal, no mundo moderno, quem detém a informação, que sabe usá-la, detém o poder. Transição para o próximo segmento, mantendo o engajamento. Se falamos de poder, estratégia e oportunidades globais, há um lugar que encarna esses conceitos como nenhum outro nos dias de hoje: Dubai. Nos últimos anos, a cidade se transformou no epicentro do crescimento acelerado, atraindo investidores, empreendedores e visionários do mundo todo. E não é à toa. Com uma infraestrutura de primeiro mundo, isenção de impostos para estrangeiros e um mercado imobiliário em expansão recorde, só em 2023, a demanda por propriedades cresceu 44%. Dubai não é mais um sonho distante, é uma realidade acessível para quem sabe onde buscar as melhores oportunidades. Imagine agora um sistema tão sofisticado, tão meticulosamente orquestrado, que não apenas vigia, mas desmonta a psique humana peça por peça. Não estamos falando de ficção distópica, estamos falando da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, cujo manual de operações fazia até o KGB parecer amador. Enquanto o mundo ocidental debatia liberdade e direitos humanos, eles aperfeiçoavam a arte de destruir vidas sem deixar marcas. Eles não se limitavam a espionar. Eles reescreviam realidades. O protocolo do caos, como a Stasi transformava pessoas em fantasmas de si mesmas. Cada detalhe era calculado. Agentes treinados para se fundir ao ambiente como camaleões, um operário sujo de graxa numa fábrica, um boêmio de cabelo longo em bares underground, uma dona de casa com sacolas de supermercado. Não eram disfarces, eram personas estudadas, construídas a partir de meses de observação. Fotografias oficiais da Stasi, sim, essas mesmas que hoje parecem cenas de um filme grotesco, mostram agentes posando como cidadãos comuns, com expressões tão naturais que até os próprios alvos duvidavam de sua própria paranoia. Mas o verdadeiro horror começava quando a máquina de desestabilização era acionada. A arte do Zersetzung, ou como apagar uma pessoa sem matá-la. Traduz a Zersetzung como a decomposição. Não se tratava de tortura física, mas de erodir a sanidade até que a vítima duvidasse da própria memória. Imagine acordar e encontrar sua xícara de café em um lugar diferente do que você deixou.
As cortinas, antes cuidadosamente alinhadas, agora estão tortas. Um livro que você jurava ter guardado na estante está sobre a mesa, com uma página marcada. Nada era acidental. Agentes da Stasi invadiam residências não para roubar, mas para reorganizar. Uma colher no lugar errado. Um quadro levemente inclinado. Uma porta entreaberta que você tem certeza de ter fechado. O objetivo? Fazer a vítima questionar: será que estou enlouquecendo? E quando ela compartilhava suas suspeitas com amigos, a resposta era sempre a mesma: você precisa de ajuda. Resultado: isolamento, paranoia e, em casos extremos, suicídio. 2. O comprometimento como arma psicológica. Não bastava espionar, que era preciso quebrar. Se um dissidente resistia às pressões, a Stasi recorria a táticas que fariam até o FBI corar. Enviar pacotes com vibratores, com recibos falsificados, para a esposa de um alvo nos anos 60? Feito. Espalhar boatos de infidelidade com fotos manipuladas? Rotina. Plantar drogas no carro de um ativista? Clássico. Mas o golpe mais cruel era fazer a vítima duvidar de quem a amava. Cartas anônimas para cônjuges com acusações de traição. Ligações noturnas com respirações pesadas. Amigos que, após anos de confiança, revelavam-se informantes. A Stasi não destruía apenas indivíduos, que ela envenenava relações. 3. A coleção de cheiros, quando até o seu suor virava prova. Enquanto o mundo ocidental se maravilha com reconhecimento facial, a Stasi já arquivava cheiros humanos em frascos de vidro. Um pedaço de tecido de uma jaqueta deixada num café. Um fio de cabelo encontrado num sofá. Uma mancha de suor numa cadeira. Tudo era coletado, catalogado e usado para treinar cães farejadores em operações de busca. Não era ciência exata, mas não precisava ser. O medo de ser rastreado pelo próprio odor já era suficiente para manter dissidentes em estado permanente de terror. 4. Videogames e a guerra cultural contra a juventude. A Stasi sabia: o futuro de um regime se decide nas mentes dos jovens. Por isso, quando os videogames ocidentais começaram a invadir a Alemanha Oriental nos anos 80, eles viram uma ameaça ideológica. Jogos como Pac-Man ou Space Invaders podem parecer inofensivos, mas para a Stasi, eles eram cavalos de Troia capitalistas, que especialmente quando mostravam heróis americanos derrotando inimigos soviéticos. A solução: infiltrar-se nos clubes de games. Agentes disfarçados de adolescentes monitoravam conversas, anotavam nomes e, claro, desapareciam com consoles subversivos. Mas aqui há uma ironia deliciosa: muitos filhos de oficiais da Stasi jogavam esses mesmos games em casa, em computadores Commodore, cópias locais dos Commodore 64. A hipocrisia era tão grossa que até a censura perdia força. E agora, a pergunta que não quer calar: se um sistema tão opressor conseguiu operar por décadas com tamanha eficiência, o que impede que versões modernizadas dessas táticas estejam sendo usadas hoje? Afinal, em um mundo de algoritmos que conhecem seus medos e câmeras que mapeiam seus passos, a linha entre vigilância e manipulação psicológica nunca foi tão tênue. Mas isso, claro, é assunto para outra conversa. Os oficiais da Stasi não se limitavam a infligir violência às crianças, eles próprios se rendiam ao jogo. Por quê, afinal, como resistir àquilo? Anos 80? Que anos 80? Hoje, com redes sociais que roubam sua atenção e algoritmos que moldam seus desejos, você acha mesmo que é mais fácil se desvencilhar? Não, claro que não. Mas naquela época, aquilo estava apenas começando e já era suficiente para reconfigurar mentes. E havia outro fronte crucial: a batalha silenciosa contra as inteligências ocidentais. Imagine o cenário: a Guerra Fria não se travava só com tanques e mísseis, mas com sorrateiras investidas nos bastidores. A Stasi tinha 3 obsessões principais. Primeira, a tentativa de recrutar cidadãos da RDA, da URSS e do Bloco Socialista, sim, seus próprios aliados em território alemão. Era a arte da traição institucionalizada, onde lealdades eram compradas, chantageadas ou fabricadas. Segunda, o controle obsessivo sobre diplomatas ocidentais, especialmente os dominicanos, porque, ironicamente, enquanto o mundo olhava para os grandes embaixadores, os verdadeiros espiões andavam disfarçados de clérigos ou homens de negócios, todos concentrados em Berlim Oriental, o epicentro da paranoia.
Terceira, a contra-espionagem eletrônica, um pesadelo que tirava o sono de soviéticos e alemães orientais. Os americanos não brincavam em serviço. Cabos que ligavam a embaixada soviética, os ministérios da RDA e as próprias instalações da Stasi eram escancaradamente grampeados. Um dos principais dispositivos de escuta? Nunca encontrado. Até o colapso da RDA, a Stasi retorcia-se em tentativas frustradas de localizá-lo, enquanto os soviéticos, em desespero, desenvolviam uma linha de aparelhos para detectar essas invasões. E aqui entra a genialidade soviética no naming: Gaivota 1, Orquídea 2, a nomes que soavam como códigos de um thriller de espionagem, e eram o mais icônico. Um dispositivo que não só identificava interferências na rede como, de alguma forma, neutralizava os grampos americanos. Poesia tecnológica da Guerra Fria. Mas a Stasi não se contentava em defender, ela atacava. E como? Os alemães orientais eram mestres na arte dos bugs. Um dos mais famosos. O Ambrian 20 Bremen, um dispositivo tão compacto e eficiente que se tornou queridinho até do KGB. E as câmeras? As câmeras. Em uma era de restrições de exportação, a RDA era o paraíso da contrabando tecnológico. O favorito dos espiões? O Minox, a lendária câmera espiã dos anos 40, pequeno o suficiente para caber na palma da mão e letal o suficiente para fotografar documentos secretos em segundos. Os soviéticos, é claro, copiaram a ideia, mas com um toque Stasi, a Antosha 508, uma câmera camuflada em guarda-chuva. Sim, você leu certo. Um guarda-chuva que, com um clique discreto, registrava segredos enquanto você se protegia da chuva. Gênio ou loucura? Para Stasi, era só mais um dia de trabalho. E então havia a perlustração total, a interceptação sistemática de toda a correspondência. Imagine, uma nação dividida, milhões de alemães orientais com familiares do outro lado do muro. Cartas, pacotes, postais, nada escapava. Tudo era aberto, lido, censurado. Enviar um presente para um parente em Berlim Ocidental? Só com a bênção do Estado. Receber notícias de fora? Só se a Stasi achasse conveniente. Era um controle tão meticuloso que não deixava espaço nem para o acaso, apenas para a obediência. E onde isso levava os desobedientes? Para lugares como Enschonhausen, a prisão subterrânea tão sinistra que até seu apelido U-Boot submarino, era uma piada macabra. Lá, as paredes sufocavam mais do que o ar. As técnicas? Um cardápio de horrores, isolamento por meses sem interrogatório, luzes que mudavam de cor para desestabilizar a psique, sessões de tortura que deixavam marcas apenas onde não davam para ver. As famosas câmaras de borracha nos porões? Projetadas para que sangue, vômitos e suor fossem facilmente lavados. Eficiente, não? Cerca de 100 mil presos políticos passaram por esse sistema em uma nação de 16 milhões. Um número que deveria envergonhar qualquer regime, mas que, para Stasi, era apenas estatística de sucesso. Quem arquitetou esse inferno? Um homem, Erich Mielke. Nascido em 1907, comunista desde os 14 anos, forjado no fogo da violência política. Em 1931, depois que policiais assassinaram um camarada, Mielke participou da execução de 2 oficiais como retaliação. Fugiu para a URSS, lutou na Guerra Civil Espanhola, trabalhou com a resistência francesa sempre no limite entre o herói e o monstro. Quando a Alemanha foi dividida, Stalin precisava de alguém para construir a espinha dorsal da RDA. Os 2 primeiros chefes da Stasi duraram poucos anos. Mielke, 32 anos. De 1957 a 1989, ele comandou a máquina do terror com mão de ferro, aliado íntimo do KGB, colecionador de dossiês, inclusive do próprio líder da RDA, Erich Honecker. Quando o muro caiu, Mielke foi julgado, mas não por crimes contra a humanidade, não por décadas de perseguição. Oh, não! Foi condenado por 2 assassinatos em 1931. 6 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 2. Libertado em 1995, viveu o resto dos dias em Berlim, como um fantasma do passado que se recusava a morrer. Morreu em 2000, levando consigo os segredos de um sistema que ele mesmo havia moldado, implacável, metódico, inquebrantável. E quando falamos das operações externas da Stasi,
há um alvo óbvio: a Alemanha Ocidental. Afinal, o que é mais fácil do que infiltrar-se em um país onde se fala a mesma língua, onde as fronteiras são porosas e as lealdades, frágeis? A operação mais famosa, aquela que virou lenda, negada nos memórias dos altos oficiais mas comprovada nos arquivos, chamava-se Romeu. O plano? Sedução como arma. Agentes bonitos, charmosos, treinados para cortejar secretárias solitárias do lado ocidental. Primeiro, o flerte. Depois, o romance. Alguns até se casavam só para, no momento certo, revelar: sou da Stasi. E você, minha querida, acaba de se tornar uma informante. O mais irônico? 90% dessas mulheres trabalhavam por amor, não por dinheiro. Algumas entregavam segredos por anos, convencidas de que estavam salvando seu relacionamento. Outras, quando descobriam a verdade, eram sequestradas para a RDA, onde o amado as aguardava com um novo script: agora você pertence a nós. Até que, em 1979, o escândalo explodiu. E então, como um castelo de cartas desmoronando sob o peso de sua própria podridão, a verdade veio à tona graças a um homem que decidiu que já tinha carregado demais o fardo da mentira. Um desertor da Stasi, exausto de tanto enganar, cruzou a fronteira e entregou-se à contra-espionagem ocidental com um presente explosivo: uma lista de nomes, datas, métodos. E, de repente, o véu se rasgou. 16 mulheres foram presas em uma só batida. Não eram espiãs profissionais, não eram agentes treinadas em campos secretos da URSS. Eram secretárias, tradutoras, assistentes pessoais, mulheres comuns que, sem saber, haviam se tornado as peças mais valiosas do jogo. Vamos conhecê-las, porque suas histórias são tão absurdas quanto reais. Margaret Lubich, a tradutora da sede da OTAN em Bruxelas. Imagine, todos os documentos classificados da Aliança Atlântica passavam por suas mãos: relatórios de inteligência, estratégias militares, nomes de agentes. E ela, convencida de que seu amante alemão oriental era apenas um homem apaixonado, repassava tudo para ele. 8 anos. 8 anos em que Stasi bebeu direto da fonte, enquanto ela sonhava com um final feliz. Depois, a Gudrun, cujo sobrenome se perdeu no tempo, mas cujo cargo não, secretária-chefe do gabinete do chanceler Adenauer. Sim, aquele Adenauer, o arquiteto da Alemanha Ocidental pós-guerra. Cada memorando, cada ordem executiva, cada segredo de Estado que cruzava sua mesa ia parar nas mãos da Stasi graças a um detalhe macabro: seu chefe direto, Hans Glock, era um ex-nazista com um passado tão sujo que a Alemanha Ocidental preferia esquecê-lo. Quando seu amado revelou essa verdade, Gudrun não hesitou: se eles são nazistas disfarçados, então merecem ser traídos. A lógica perversa da Guerra Fria em uma frase. Ingrid Garber, assistente pessoal do representante da Alemanha Ocidental na OTAN. Mais uma secretária, mais um fluxo ininterrupto de informações estratégicas saindo de Bruxelas direto para Berlim Oriental. Ou Lorenza, outra secretária na sede da OTAN, cujos dedos digitavam relatórios que, horas depois, estavam na mesa de Erich Mielke. Mas a estrela dessa operação, essa merece um destaque à parte, foi Gabriele Gast, descrita nos arquivos como uma mera funcionária da inteligência alemã ocidental. Na realidade, a principal analista da Alemanha Ocidental sobre a URSS e o Bloco Oriental. Ela não só tinha acesso a dossiês ultraconfidenciais, como escrevia aqueles que iam parar nas mesas dos generais da OTAN e dos chefes da BND. Quando seu caso veio à tona, levou 6 anos de prisão ou um preço irrisório pelo estrago que causou. E aqui vem o detalhe mais cruel: nenhuma delas fez isso por dinheiro. Algumas, como Margaret, acreditavam estar salvando um amor. Outras, como Gudrun, pensavam estar combatendo o mal, mesmo que esse mal fosse uma mentira cuidadosamente plantada. Todas, sem exceção, foram quebradas pela engenharia psicológica da Stasi, um sistema que transformava a vulnerabilidade humana em arma. Mas a Operação Romeu não se limitava a seduzir mulheres. Havia uma segunda fase, tão cínica quanto eficiente: a versão masculina. Nos documentos, ela aparece com codinomes como a Vinian ou a Julieta, mas o princípio era o mesmo: agentes bonitas da Stasi eram enviadas para conquistar homens-chave no Ocidente. E funcionava. Dieter Tull, coronel da Guarda de Fronteira Alemã Ocidental, caiu como um patinho. Sua amante era tão boa no que fazia que, depois dele, o chefe de toda a Guarda de Fronteira também foi recrutado. Sim,
o homem responsável por impedir a infiltração de espiões orientais estava, ele mesmo, passando informações para Berlim. A lista não para por aí. Secretárias de ministros, assessoras de partidos políticos, como a secretária do líder da CDU, um dos maiores partidos da Alemanha, funcionárias da segurança da OTAN até uma britânica, Christine Boy, foi recrutada por agentes alemães orientais. E o mais assombroso: elas trabalharam por anos sem serem descobertas. Algumas só foram identificadas depois da queda do muro, quando os arquivos da Stasi foram abertos. Imagine, 10, 12 anos de traição sistemática, com a inteligência oriental sabendo de cada passo, cada decisão, cada segredo do Ocidente, tudo controlado. E então, como se a Stasi não bastasse ser mestre na arte da manipulação humana, ela provou que também entendia de guerra psicológica em escala global. Porque, enquanto o Ocidente ainda se recuperava do escândalo das espiãs do amor, uma nova operação estava em andamento e desta vez, o alvo não eram indivíduos, mas a opinião pública mundial. Era o fim dos anos 70, início dos 80. Uma doença misteriosa e mortal começava a se espalhar, a AIDS. Primeiro entre homossexuais, depois entre a população em geral. O pânico era real, a desinformação, fértil. E foi nesse caldo de medo que nasceu a Operação Infecção, ou Denver, como era conhecida internamente. A premissa? Simples e genial: espalhar a teoria de que a AIDS não era uma tragédia natural, mas uma arma biológica americana que havia vazado de um laboratório militar. E onde isso começou? Não em um jornal soviético, não em um panfleto comunista, mas em uma respeitável publicação indiana, o Patriot, em 1983. Detalhe: o jornal era financiado pelo Partido Comunista da União Soviética, mas ninguém ligou os pontos na época. O artigo era explosivo: AIDS invade a Índia, a arma secreta dos laboratórios dos Estados Unidos. E, como um vírus, a teoria se espalhou. A Stasi, é claro, tinha seu cientista de plantão Jacques Segal, apresentado como um eminente pesquisador francês, na verdade, um acadêmico de Berlim Oriental. Ele escreveu relatórios técnicos, deu entrevistas, participou de seminários, sempre com a mesma mensagem: as evidências são claras, a AIDS é um projeto militar americano que saiu do controle. E funcionou. A história foi replicada pela Sunday Express do Reino Unido. Depois, por jornais em 80 países. A CIA foi forçada a reagir, mas o estrago já estava feito, o mundo acreditou. Anos mais tarde, descobriu-se que tudo havia sido uma operação conjunta do KGB e da Stasi, um exemplo perfeito de como, sem internet, sem bots, sem fake news digitais, era possível manipular a realidade em escala global. Mas se você acha que isso foi o auge da audácia da Stasi, espere até conhecer Günter Guillaume, o homem que, sozinho, abriu as portas do coração do governo alemão ocidental para Moscou. E sua história? Bem, essa merece um capítulo à parte. A ascensão de Günter Guillaume não começou nos corredores do poder, mas nos bastidores da social-democracia alemã, onde ele se infiltrou como um funcionário discreto, aqueles que, hoje, chamaríamos de charmoso chefe de gabinete. Não era apenas o homem que gerenciava documentos ou respondia à imprensa, era o guardião dos segredos, o filtro entre o partido e o mundo. E foi ali, entre pastas confidenciais e cafés políticos, que ele conheceu Willy Brandt, então líder da SPD e futuro chanceler. Brandt, um homem marcado pela guerra e pela resistência ao nazismo, via em Guillaume um aliado leal, tão leal que, quando chegou ao poder em 1969, não hesitou em levá-lo consigo para o coração do governo, a chancelaria. O que Brandt não sabia era que, por trás daquele sorriso afável e da disposição para acompanhá-lo em noites regadas a uísque e confidências, espreitava um dos agentes mais eficientes da Stasi. Guillaume não era apenas um informante, era um amigo, um daqueles que, segundo boatos, compartilhava até as aventuras amorosas do chanceler. Imaginem, nos anos 1960 e 1970, enquanto a Guerra Fria esquentava, o homem responsável por decidir o futuro da Alemanha Ocidental desabafava com um espião comunista sobre mulheres, política e, claro, os documentos que passavam por suas mãos. Durante 16 anos, cada decisão estratégica, cada crise diplomática, cada segredo de Estado da SPD e depois do governo federal foi meticulosamente registrado, analisado e enviado a Berlim Oriental. A Stasi não apenas observava o inimigo, ela o conduzia pela mão. E mesmo quando as suspeitas começaram a surgir, quando a contra-espionagem alemã notou inconsistências na biografia de Guillaume, Brandt se recusou a acreditar.
Vocês estão loucos? Teria esbravejado ao ser alertado. Esse homem está comigo 24 horas por dia. Ele mal vê a própria esposa, como poderia ser um agente da Stasi? Na época, os métodos de investigação ainda eram rudimentares, nenhum polígrafo infalível, nenhuma vigilância digital. Guillaume era cuidadoso demais. Suas transmissões por rádio eram criptografadas, suas mensagens camufladas em códigos que, mesmo interceptadas, pareciam inofensivas. Até que, em um descuido fatal, a Stasi cometeu um erro humanamente compreensível. Ao nascer o filho de sua esposa, Christel, os superiores resolveram parabenizá-lo por rádio. Positivno em código, parabéns pelo nascimento do seu filho. A mensagem foi interceptada. E, de repente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A partir daí, a contra-espionagem alemã ocidental montou uma operação silenciosa. Ninguém alertou Brandt, o risco de vazamento era alto demais. Em vez disso, eles esperaram. E Guillaume, sempre um passo à frente, quase escapou novamente. Em uma viagem à Noruega com o chanceler, ele levou consigo uma maleta diplomática idêntica à de Brandt. Em um momento de distração, trocou as pastas. Quando os agentes de segurança notaram que ele carregava documentos confidenciais para fora do hotel, Guillaume, com a calma de um mestre, entregou a maleta que continha apenas roupas íntimas. Os verdadeiros segredos já estavam a caminho de Berlim Oriental. Sua prisão, em 24 de abril de 1974, foi um terremoto político. Brandt, ao saber que seu homem de confiança era um espião, entrou em colapso. A pressão pública foi implacável. Como um líder poderia ser tão cego? Em menos de um mês, o chanceler herói da Ostpolitik e símbolo da reconciliação com o leste renunciou. Guillaume, julgado e condenado, cumpriu parte da pena antes de ser trocado, em 1981, por dissidentes políticos e enviado de volta à Alemanha Oriental, onde foi recebido como um herói nacional. Sua esposa, Christel, também condecorada, dividiu com ele as glórias, até que, anos depois, Guillaume trocou a lealdade a Stasi pela paixão por uma jovem secretária, abandonando a mulher que havia sido sua cúmplice por décadas. O dano que ele causou? Incalculável. Por 16 anos, a Stasi teve acesso direto aos planos da OTAN, às estratégias econômicas da Alemanha Ocidental e aos bastidores das negociações que moldaram a Europa pós-guerra. Alguns o chamam de Ancrota NR1 ou a toupeira número 1. Outros, no entanto, reservam esse título para um homem ainda mais enigmático, Klaus Kurum, o agente que, dentro da própria contra-espionagem alemã, recrutou secretárias e funcionários em troca de quantias astronômicas de 700 mil marcos, só para começar. Mas antes de falarmos de Kurum, precisamos entender quem arquitetou esse exército de sombras. Porque atrás de Guillaume, atrás de Kurum, havia um gênio da espionagem que transformou a Stasi na máquina mais temida do bloco soviético, Markus Wolf, o homem sem rosto. E sua história? Essa é uma lição de como um único homem pode reescrever as regras do jogo sem deixar que ninguém sequer saiba como ele parece. São números que desafiam a imaginação. Imagine um homem que, com um único gesto, entregou aos serviços secretos da Stasi e do KGB os segredos do caça-tornado e do tanque Leopard 2, tecnologias que definiram a superioridade militar ocidental na Guerra Fria. Esse homem, conhecido apenas como Wolfowitz, não era um espião de cinema, com pistolas e disfarces. Não. Ele trabalhava na divisão científico-técnica de uma empresa aparentemente inofensiva, onde passavam por suas mãos todos os projetos confidenciais e ele os vendia, um a um, como quem entrega um pacote no correio. Seu prêmio? 800 mil marcos alemães, uma fortuna que comprava não só luxo, mas impunidade. Mas se Wolfowitz foi caro, Peter Keller foi o investimento mais lucrativo da Stasi. Esse engenheiro, responsável pelos microchips proibidos de serem exportados para o bloco soviético, não apenas traía segredos, ele desmontava o embargo tecnológico que os Estados Unidos impunham a Moscou. Seu preço? $1 milhão, pagos em parcelas meticulosas, como um aluguel pela traição. Keller não era um agente qualquer, era um superagente, daqueles que faziam a Stasi sorrir enquanto o Ocidente se desesperava para entender como suas inovações caíam nas mãos do inimigo. E então há os casos que ultrapassam a ficção. Como Joachim Krause, o número 2 da contra-espionagem militar da Alemanha Ocidental, um homem que, por 20 anos, serviu a Stasi enquanto comandava a caça a espiões em seu próprio país. Krause morreu de câncer em 1988,
e seu funeral foi um espetáculo de hipocrisia. Compareceram todos os vice-chefes da OTAN, os generais que o consideravam um pilar da segurança ocidental. Só em 1993, quando os arquivos da Stasi foram abertos, o mundo descobriu a verdade: o homem que protegia a Alemanha Ocidental era, na realidade, seu maior traidor. Imagine um nível de acesso: chefe de Estado-Maior da contra-espionagem, com informações que poderiam desmantelar a OTAN em uma tarde. E ele as entregava, uma a uma, como quem passa um relatório de rotina. Mas a Stasi não se contentava com generais. Ela infiltrava-se nas entranhas do sistema. Na polícia, por exemplo, havia Karl-Heinz Kurum, o mesmo que, anos depois, seria preso por atirar nas costas de um manifestante durante um protesto. Um homem claramente instável ou talvez demasiado confiante em sua imunidade. Afinal, enquanto trabalhava para a lei, ele denunciava às quartas-feiras cada esconderijo da CIA em Berlim Ocidental. Até que, claro, a corda arrebentou. Quando foi julgado pelo assassinato, a Stasi cortou todos os laços com ele, como quem joga fora um lenço sujo. Genial, não? Um agente que valia 700 mil marcos virou um problema descartável no minuto em que se tornou inconveniente. E então a Horst Gessé, uma história tão absurda que parece roteiro de Hollywood, mas é 100% real. Nos anos 1950, Gessé era um operário comum em uma serraria na Alemanha Oriental, um homem tão invisível quanto a poeira de madeira que respirava todos os dias. Até que um dia, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz conhecida: Igor, um antigo colega de escola, agora no lado ocidental do muro que ainda não existia. E aí, não quer dar uma passada em Berlim Ocidental? Tem um trabalho interessante para você. Gessé, cidadão exemplar, fez o que qualquer bom socialista faria: denunciou a ligação à Stasi. Mas aqui vem o gênio da operação: em vez de prendê-lo, eles o mandaram para o oeste. Vá, aceite o trabalho. Nós sabemos que é um recrutador da inteligência alemã. Você vai ser nosso espião lá dentro. E assim, sem treinamento, sem experiência, Gessé virou um agente duplo ou melhor, um fantoche nas mãos de Markus Wolf. Sua missão: fotografar movimentações de tropas soviéticas na Alemanha Oriental. Só que havia um detalhe: as fotos eram falsas. Fabricadas pela KGB, com ângulos, luzes e até marcas de película calculadas para enganar os analistas ocidentais. Gessé nem sabia disso. Ele apenas entregava os envelopes, como um carteiro distraidamente cumpre sua rota. Anos depois, confessaria: se algum agente da CIA me perguntasse de que ângulo você tirou essa foto? Ou que tipo de filme usou, eu não saberia responder. Eu só carregava os pacotes. Mas a história de Gessé não termina aqui. Porque a Stasi não se contenta com peões, ela os transforma em reis. Quando um desertor da Alemanha Oriental ameaçou expor sua rede, Gessé foi resgatado em pânico por seus manipuladores. Eles vieram à minha casa em Dresden. Roubaram algo. Agora vou ser descoberto. A solução: fugir para o oeste de novo, desta vez, como um refugiado político, recebido de braços abertos pelos americanos. E foi aí que Gessé virou lenda. Com acesso a bases militares dos Estados Unidos, ele notou algo imperdoável: 2 cofres com documentos ultra-secretos, listas de agentes, operações encapadas, desprotegidos. Não estavam acorrentados à parede. Os cadeados eletrônicos? Uma piada. No dia em que os americanos comemoravam um feriado, Gessé entrou na base, carregou os cofres no porta-malas de um Mercedes e dirigiu até a fronteira com a Alemanha Oriental. Quando os guardas o pararam, ele mostrou uma identificação falsificada da CIA preparada pela Stasi que o isentava de revista. Sou agente em missão. Esses documentos são para um contato em Berlim Leste. E assim, 2 cofres com os nomes de todos os espiões americanos na Europa cruzaram a cortina de ferro sem um único tiro. Gessé não só sobreviveu, virou herói. Deu palestras, recebeu condecorações, ri da cara dos americanos que, por pura negligência, haviam perdido seu maior tesouro. Foi fácil demais, diria depois. E era verdade, a Stasi não precisava de gênios, só de burros do lado de lá. E falando em burros úteis, havia Dagmar, a jovem recrutada por Klaus Kurum, sim, o mesmo que ganhou 700 mil marcos.
Através dela, a Stasi recebeu todos os planos das bases americanas na Alemanha Ocidental, incluindo os silos secretos dos mísseis Lance e os projetos do míssil Poseidon, armas que, na época, eram o pesadelo estratégico de Moscou. Tudo isso por causa de uma única mulher, uma operação que não exigiu nem ideologia, nem chantagem, apenas oportunismo. Mas se você acha que isso é o auge da traição, espere até conhecer Otto John, chefe da contra-espionagem da Alemanha Ocidental, um homem que odejava os ex-nazistas que infestavam os altos escalões do pós-guerra. Em 1954, depois de anos tentando purificar os serviços secretos, ele fugiu para Berlim Oriental e, em uma coletiva de imprensa, denunciou seu próprio país: "Não posso mais trabalhar para a Alemanha Ocidental. Está cheia de antigos SS e gestapistas." A propaganda soviética explodiu com o caso até que, 2 anos depois, Dom voltou correndo para o oeste. Foi preso, condenado a 6 anos por traição, mas seu caso deixou uma pergunta no ar: quantos outros, como ele, simplesmente desistiram de lutar contra o sistema que deveriam proteger? E é aqui que a história se fecha com um golpe de mestre. Porque em 1993, quando os arquivos da Stasi foram abertos, uma revelação abalou a Alemanha. O jornalista que estampou a capa da Der Spiegel com o rosto de Markus Wolf, o mesmo que por décadas caçou espiões comunistas, era, na verdade, um deles. Um agente da Stasi, no coração da imprensa ocidental, moldando narrativas, controlando a história. Isso não é espionagem. Isso é arte. E a Stasi foi sua maior mestre. E agora, imagine a cena: o homem que estampou a capa da Der Spiegel, aquele mesmo retrato que expôs Markus Wolf ao mundo, não foi descoberto por um gênio analítico ou por um algoritmo de reconhecimento facial. Não. Foi um presente. Um presentinho de Natal antecipado, embrulhado em ironia e entregue por um agente da Stasi ao próprio chefe, como quem oferece um charuto cubano a um general soviético: "Aqui está, camarada. A capa do Spiegel para o senhor." De nada. Parece piada? Não é. É a realidade crua de um jogo onde as regras eram escritas com sangue e tinta invisível. Espiões não são robôs de aço frio, são humanos, com humor negro, vaidade e um gosto particular por trotes que mudam o curso da história. E se alguém duvida que a Stasi tinha estilo, basta lembrar: eles não apenas infiltraram o Ocidente, eles brincaram com ele. Como um gato que deixa o rato correr um pouco antes do golpe final. Mas se Markus Wolf era o mestre, Rainer Rupp, codinome Topaz, era sua obra-prima. Um homem que, por 15 anos, sentou-se no coração da OTAN em Bruxelas e alimentou o sistema com relatórios Cosmic Top Secret. Sim, esse nível de sigilo existia, e não, você não tem clearance para saber o que havia neles. Rupp não apenas coletava dados, ele os esculpia. Dossiês sobre a defesa aérea soviética, movimentações do Pacto de Varsóvia, fraquezas ocidentais, tudo temperado com a precisão de um chefe que sabe exatamente quanto veneno misturar ao molho. E o que ele entregava? Ah, isso é o detalhe genial, a verdade que a OTAN queria ouvir. Dados que confirmavam seus piores medos, reforçavam seus preconceitos, faziam os generais ocidentais acordarem suados à noite. A Stasi não apenas espionava, ela dirigia o teatro de sombras onde o Ocidente atuava sem perceber que o roteiro era dela. Mas nem tudo eram triunfos. A Operação Fada foi um desastre de comédia pastelão. Uma agente da CIA em Budapeste, apelidada de Fada pelos alemães orientais, teve sua vida virada do avesso, microfones em cada canto do apartamento, agentes húngaros vendendo sua alma ao KGB, e então, o momento do clímax. Um oficial soviético bate à sua porta e solta, com a sutileza de um elefante em uma loja de porcelana: "Sabemos tudo. Trabalhe conosco." A resposta? Um dedo médio e um vá se fuder, Ivan. 12 anos de escutas, e o que a Stasi colheu? Fofocas de bar, reclamações sobre salários e discussões sobre qual vinho combinar com queijo gorgonzola. Nada de segredos. Nada de traição. Apenas o som do dinheiro público sendo jogado no lixo. E então veio Gabi Gast, a rainha do Cervelat. Uma funcionária da base de suprimentos da Stasi que, sem acesso a documentos, sem treinamento, sem sequer pisar na Alemanha Ocidental, desmontou a inteligência alemã sozinha. Como? Simples, cada vez que um alto oficial soviético chegava a Berlim Oriental, Gabi anotava o pedido: 20 kg de presunto, 12 garrafas de conhaque francês, 5 caixas de charutos cubanos e passava adiante.
Os espiões ocidentais, obviamente, não precisavam de mais nada. Se o Kremlin estava festando com foie gras, era porque algo grande estava para acontecer. Genial? Não. Humilhante. A Stasi foi traída por sua própria lista de compras. Os fracassos não paravam por aí. Werner Stiller, o especialista em espionagem nuclear, fugiu em 1979 e entregou 40 agentes de bandeja. Reinhard Furrer, o espião no gelo, escapou de seus captores quando um agente escorregou no gelo literalmente e sumiu na neblina como um fantasma de contos infantis. E Armin Teil, o agente que fugiu para a RDA com a família, só para ver o filho mais velho gritar: "Não quero esse passaporte de merda. Quero voltar para o oeste." O resultado: uma prisão, uma morte na cela, uma família destruída. A Stasi não perdoava nem os seus. Eis a verdade nua e crua: o sistema era tão eficiente quanto frágil. Agentes leais viravam dissidentes. Informantes se tornavam reféns. E no final, quando o muro caiu, o que restou não foram heróis, mas homens e mulheres queimados pelo próprio jogo. Alguns, como Rupp, sobreviveram para contar a história. Outros, como Teil, apodreceram em celas esquecidas. Todos, sem exceção, foram peões de uma máquina que devorava até seus próprios filhos. Porque a Stasi não era apenas uma agência de espionagem. Era um espelho. E quando a Alemanha olhava para ele, via refletido o pior de si mesma: a paranoia, a traição, a sede de controle. O verdadeiro segredo não estava nos arquivos. Estava na pergunta que ninguém ousava fazer. E se, no fundo, todos nós tivéssemos um preço? O sistema não tinha escrúpulos e quando a necessidade apertava, até os depósitos mais sagrados viravam presas fáceis. Em 1962, a RDA afundava em mais uma crise econômica. O marca da Alemanha Oriental valia menos que o papel em que era impresso, e o regime precisava de divisas a qualquer custo. Foi então que alguém, em algum gabinete escuro de Berlim Leste, teve uma ideia brilhante: e se os cofres dos cidadãos fossem, na verdade, cofres do Estado? Afinal, quem precisava de privacidade quando o socialismo estava em jogo? Na madrugada de 6 de janeiro, começou a Operação Luz, um nome irônico para o que foi, na verdade, o maior assalto institucionalizado da história da Alemanha. Em 24 horas, agentes da Stasi invadiam bancos sob o pretexto de a manutenção de equipamentos. Chaves mestras, selos falsificados, ordens forjadas. Uma a uma, as portas das caixas de segurança eram arrombadas. Ouro herdado de avós que sobreviveram à guerra. Joias escondidas por famílias judias que, por milagre, escaparam dos campos. Pinturas de mestres barrocos, manuscritos raros, coleções de selos que valiam fortunas no Ocidente. Tudo foi confiscado. 4 milhões de marcos orientais, uma fortuna, desapareceram nos porões do regime, vendidos em leilões clandestinos para comprar combustível, alimentos ou, quem sabe, mais armas para reprimir o próprio povo. Mas não era só o dinheiro que interessava. Nos depósitos, as pessoas guardavam mais que riquezas, guardavam segredos. Cartas de amor proibido. Diários com nomes de dissidentes. Fotografias comprometedoras. Documentos que provavam corrupção, adultério, traições dentro do próprio partido. Tudo foi apreendido, catalogado e arquivado. Porque na RDA, até a vergonha alheia era moeda de troca. Um funcionário público infiel? Um professor que reclamava do regime em particular? Um atleta que sonhava em competir no Ocidente? A Stasi tinha agora as provas e, com elas, o poder de recrutar, chantagear ou destruir. A operação deveria ter permanecido um segredo eterno. E quase conseguiu. Só nos anos 1990, quando os arquivos foram abertos, o mundo soube da dimensão do roubo. Mas mesmo antes disso, um jornalista americano cheirou a história. Investigou, fuçou, chegou perto demais. Em resposta, a Stasi lhe ofereceu uma distração, uma mulher bonita, 2 noites de paixão fabricada e, na terceira, a armadilha. Fotografias espalhadas sobre a cama, a gente sorrindo enquanto ameaçavam enviar tudo para sua esposa nos Estados Unidos. O jornalista, porém, apenas riu. Não precisa. Eu mesmo entrego a ela. A Stasi, acostumada a quebrar pessoas, ficou paralisada diante de um homem que simplesmente não se importava.
Ele voltou para casa, e a Operação Luz continuou sendo apenas mais um crime impune até que a história a arrastasse para a luz. Se a cultura e o esporte eram a alma de um povo, a Stasi fez questão de corrompê-los até a medula. Porque ditaduras não se contentam em controlar corpos, elas querem também os sonhos, os ídolos, as paixões. E no caso de Erich Mielke, chefe da Stasi fanático por futebol, o esporte virou arma. O Dinamo Berlim não era um clube. Era um monumento à impunidade. Mielke o transformou em sua criatura, uma máquina de vencer campeonatos, 10 títulos consecutivos, de 1979 a 1988 não por mérito, mas por decreto. Os melhores jogadores da RDA eram convidados a se transferir. Convite era um eufemismo, recusa significava o fim da carreira, a prisão ou, no melhor dos casos, um acidente inconveniente. Os que aceitavam ganhavam privilégios invejáveis, salários em moeda forte, viagens ao Ocidente, festas regadas a vodka e mulheres no Palácio Hotel, enquanto o resto do país comia batatas estragadas. Mas até o favoritismo tinha limites. Quando o Dinamo começava a perder, a Stasi interferia. Árbitros eram pressionados. Pênaltis eram inventados como aquele, lendário, em que um atacante do Dinamo escorregou sozinho na área, sem toque de ninguém, e o juiz, com a mão trêmula, apontou para a marca da cal. O comentarista da TV, atônito, balbuciou: "Isso não pode estar acontecendo." Mas estava. E todos sabiam por quê. O ódio pelo Dinamo era unânime. Em estádios lotados, os torcedores dos outros times xingavam: "porcos da Stasi." Porque era isso que eles eram, um símbolo da podridão do regime. E quando 2 jogadores, Dirk Schlegel e Falco Götze, ousaram fugir durante uma partida na Iugoslávia escapando por Zagreb com passaportes falsos até a embaixada da Alemanha Ocidental, Mielke jurou vingança. As famílias deles foram vigiadas, perseguidas, mas sobreviveram. Outros não tiveram tanta sorte. Lutz Eigendorf era o melhor jogador do Dinamo. Em 1979, ele fugiu. 4 anos depois, dirigindo bêbado na Itália, ou pelo menos foi o que disseram, seu carro se chocou contra um poste. Morto aos 26 anos. Um acidente trágico. Até 1992, quando os arquivos da Stasi revelaram, a bebida foi injetada em seu corpo post-mortem. O poste? Um caminhão posicionado estrategicamente. Mielke não perdoava traições, especialmente de seus meninos de ouro. O fim veio como um terremoto. Em 9 de novembro de 1989, quando o muro caiu, a primeira multidão não correu para o Checkpoint Charlie. Correu para a sede da Stasi. Os arquivos estavam sendo queimados às pressas, mas era tarde. 111 quilômetros de documentos, o equivalente a 6.000 árvores transformadas em papel, foram salvos. Neles, a prova de que a paranoia do regime não tinha limites: 189 mil informantes. Denúncias de vizinhos, amigos, amantes. Dossiês sobre crianças de 10 anos suspeitas de comportamento antissocial. Listas de artistas proibidos, sacerdotes monitorados, homossexuais perseguidos. E então veio o último ato de covardia. Em 31 de maio de 1990, uma mensagem cifrada foi transmitida pelo rádio, destinada aos agentes da Stasi espalhados pelo mundo: Wittenberg. Era a ordem de evacuação. Abandonem tudo. Sumam. O regime que prometeu proteger seus servos os jogava aos lobos. Alguns fugiram. Outros foram presos. Muitos se mataram. Os que ficaram viram seus antigos chefes, daqueles que ordenaram torturas, roubos, assassinatos, sentados em tribunais, justificando-se com a frieza de burocratas, cumpria ordens. A Stasi morreu, mas seu fantasma não. Porque a pergunta que ela deixou ecoando é a mesma que assombra qualquer sociedade: até onde iríamos, se tivéssemos poder absoluto? E a resposta, esmagadora, está nos 111 quilômetros de papel que ninguém ousou queimar a tempo. O vulcão adormeceu. Mas a lava ainda está lá escondida nas entrelinhas da história, esperando o próximo terremoto. A Alemanha Oriental deixou sua última mensagem cifrada não em códigos militares, mas na voz doce de uma canção infantil: mergulhe a cabeça na água e levante o rabinho. Assim, entre rimas inocentes e sorrisos forçados, se encerrou o capítulo de uma das máquinas de espionagem mais brutais, sofisticadas e herméticas que o Bloco Oriental já produziu. E o pior:
A maioria dessas histórias talvez nunca venha à tona. Ou talvez, quem sabe, ainda estejamos apenas arranhando a superfície. Porque os arquivos continuam sendo desenterrados, página por página, como ossadas de um passado que se recusa a apodrecer em paz. Cada documento é uma confissão silenciosa, cada nome riscado a lápis, uma vítima que o tempo não conseguiu apagar. E enquanto a poeira dos arquivos ainda paira no ar, uma verdade incômoda persiste: não foram apenas os agentes da Stasi que assinaram esse pacto com a sombra. Foi um país inteiro. Foi a cumplicidade do medo. Foi o preço de se viver em uma sociedade onde até as canções de ninar carregavam ordens. E agora, enquanto o mundo gira e novos muros são erguidos, uns de concreto, outros de algoritmos, a pergunta lateja: quantas Stasis ainda não nasceram? Quantas já operam, disfarçadas de progresso, de segurança, de bem comum? Os arquivos não mentem. Mas eles também não gritam. Cabem a nós ouvir o sussurro.